desaparecer. Deus, derrama tudo. Pai, Senhor, irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe vossas vidas, pessoal que está chegando aí, vamos compartilhando a live, por favor. Pai, Senhor, irmã Verônica. Deus abençoe, irmãos. Eu quero a tua presença, pois não tem igual a ti, mamãe. Eu não quero ser adorado, que eu nasci pra te adorar. Paz do Senhor, irmã, Deus abençoe. Vou dar mais um tempinho pro pessoal chegar e a gente já começa, tá? Já vai abrindo a Bíblia no Salmo de número 5, por favor. Escrever a palavra aqui de hoje. Deus abençoe o pessoal que está chegando. Compartilhem a live, por favor. Sejam um instrumento de Deus na vida de mais alguém. Não sejam egoístas. Que Deus possa alcançar mais gente. E a gente já vai começar, tá? A gente vai ler o Salmo de número 6. Salmo de número 5, perdão. Vamos fazer uma oração. E aí a gente já entra na palavra de hoje, com a graça de Deus. Santo, santo, santo. Quanto tempo já faz que você não adora a Deus, hein? Tem uma diferença muito grande em oração, adoração, petição. Tem muita gente que ora, pouca gente que adora. Então vamos lá, vamos ler o Salmo de número 5. A adoração verdadeira, ela é gerada no nosso coração a partir do momento que a gente adora por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. Quando a gente passa a buscar a Jesus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar, a gente entendeu o conceito de adoração.
Porque eu não estou indo atrás dele por barganha. Eu estou indo atrás dele porque eu quero a pessoa dele. Eu quero ter intimidade com ele. Eu quero que o coração de Cristo se aperfeiçoe em mim. Adorar a Jesus é deixar o teu coração expressar o teu sentimento genuíno e verdadeiro por ele. Como se você tivesse apagado toda a influência terrena. Vamos dizer que a terra já não existe mais, que o dinheiro já não existe mais, que o bem material já não existe mais, que a sua família já não existe mais, que os seus filhos já não existem mais, que o seu casamento já não existe mais. Todas as coisas terrenas são apagadas. É como se fosse só você e Cristo. E o sentimento que é gerado no teu coração por Ele é expressado muitas das vezes pelo seu choro, muitas das vezes você consegue ainda falar. Mas existem pessoas que adoram apenas chorando e Deus recebe. Adorar a Jesus é você entender que você não quer Ele por aquilo que Ele pode te dar. Você quer Ele por aquilo que Ele é, pela pessoa que Ele representa, por quando Ele está próximo de você, o que Ele causa em você, o que Ele causa no seu coração, a transformação que Ele é capaz de gerar em você. Porque na Nova Jerusalém, na nova, entre aspas, no novo mundo que está por vir, não vai ter muito, não, na verdade, a influência das coisas terrenas vão ser insignificantes para a gente, porque nós vamos ter um corpo transformado. Pai do Senhor, irmã Lu, Deus abençoe sua vida, filha. Nós vamos ter um corpo glorificado. Um corpo glorificado é um corpo incorruptível, a Bíblia vai dizer. Então a gente não vai se corromper, a gente não vai se inclinar para as coisas da terra. Nós vamos ser sacerdócio de Cristo na Nova Jerusalém. Léo, quem vai para o céu? Quem vai viver na Nova Jerusalém? O primeiro ponto é aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que vivem debaixo do direcionamento. A salvação é dada pela fé em Cristo Jesus, mas não existe fé morta, porque a Bíblia vai dizer que a fé sem obras é morta. A maior prova que você foi aceito, a maior prova que você está salvo, é que as suas obras precisam testificar a sua fé. É por isso que Paulo vai dizer, anulamos pois a lei pela fé? Não, testificamos a lei pela fé. Porque os mandamentos, a lei, eles precisam expressar em quem já é salvo. Porque essa pessoa que é salva, ela tem prazer na lei. Só vai para o céu quem já vive o céu na terra. Muito bem. Vamos lá, Salmo de número 5. Deixei um tempinho aí pessoal chegar. Quem acordou, acordou. Quem não acordou, perdeu a bênção da manhã. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à Tua vista, odeia todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na justiça por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por conta da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegrem-se todos que em ti confiam e exultem eternamente, porquanto tu os defende. E em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás a tua benevolência como de um escudo. Muito bem, fecha os vossos olhos aí onde você está. Vamos fazer a oração inicial e a gente entra na palavra de hoje. Pai, é pelo poder do nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos nessa quarta-feira, Senhor, nessa manhã gelada, papai, mas pouco nos importa aquilo que a terra está causando em nós, pouco nos importa a opinião daquilo que as pessoas estão dizendo sobre nós. Algumas pessoas, Senhor, estão sendo chamadas de fanáticas, algumas pessoas, Senhor, estão sendo chamadas de doidas, porque agora estão buscando, agora estão se entregando a Ti. Mas ainda que a terra está diminuindo aquilo que pode dar para elas, o céu está aumentando a liberação do sobrenatural sobre a vida delas. Elas estão deixando de crescer na matéria física para crescer na matéria espiritual. Pai, nós oramos para que esse sentimento cresça. Nós oramos para que essa entrega cresça. Senhor, nós oramos para que durante todo esse dia essa pessoa esteja ligada ao Espírito Santo em um único Espírito. Que ela esteja ligada ao céu em um único Espírito, Senhor. Que o Senhor possa falar com ela, que o Senhor possa interceder sobre a vida dela. Nós oramos desde agora pedindo ao Senhor que repreenda em nome de Jesus toda a atmosfera de trevas,
toda atmosfera maligna, toda cilada e armadilha que Satanás pode ter tramado no caminho onde essa pessoa vai passar hoje. Mas nós oramos, Senhor, porque nenhuma força do diabo nos fará dano algum. Senhor, nós oramos porque todo laço do passarinheiro, Senhor, nós oramos para que toda armadilha seja repreendida e cancelada agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, as brigas que iriam ser geradas nos ambientes de trabalho. Senhor, Satanás ia levantar pessoas para contender com outras. Satanás ia levantar pessoas para irritar as outras. Mas nós oramos agora pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor possa trazer tranquilidade e paz para esse coração que me ouve, a fim de que ele não venha, Senhor, a se estressar, a fim de que ele não venha, Senhor, a perder o foco, a perder a cabeça, e muitas das vezes colocar até mesmo, comprometer até mesmo uma área da vida dele ou uma área da vida dela. Senhor, nós oramos nessa manhã para que o Teu Espírito Santo possa ser o guia, possa confortar, possa consolar essa pessoa, que o Senhor possa ir na frente guiando ela, ao lado acompanhando ela. Senhor, envie, Senhor, proteção para ela agora. Envie, Senhor, acampe agora, Senhor, os Teus anjos ao redor dessa pessoa, ao redor da família dela, da casa dela. Senhor, tira a preocupação do coração e que o Senhor possa levar conforto, que o Senhor possa levar paz, que o Senhor possa levar a tranquilidade, que o Teu Espírito Santo invada a casa dela agora. Em cada canto, em cada cômodo, vai tirando a energia negativa, vai tirando a atmosfera que é trevas. Essa pessoa que é só chegar às 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, se sente incomodado de ficar em casa. Parece que tem alguém olhando ela, parece que tem alguém vigiando ela. Eu te dou uma ordem pelo poder do nome de Jesus agora que saia desse lar. Eu te dou uma ordem pelo poder do nome de Jesus agora que saia dessa atmosfera, que saia desse circo, que pare de circundar essa casa, que pare de circundar essa vida, essa família. As crianças que choram e nós não entendemos o porquê, as crianças que gritam, muitas das vezes estão passando por atrelações espirituais, por batalhas, por guerra e nós não sabemos. Nós oramos, Senhor, repreendendo toda a atmosfera maligna. Nós oramos, Senhor, repreendendo toda a atmosfera de trevas. E nós pedimos ao Teu Espírito que passe com a luz, Senhor, aonde há trevas. Nós pedimos com o Teu Espírito, Senhor, que passe em cada canto agora, em cada cômodo agora. E que o Senhor possa derramar o Seu sangue nos umbrais das portas, no telhado, nas paredes, no chão. E que essa casa seja consagrada e consolidada ao céu. E que a única coisa que possa entrar aí é aquilo que o Senhor do céu permitir. E que os Teus anjos possam acampar ao redor dessa casa. Que os Teus anjos possam acampar ao redor dessa família. E que o Espírito Santo possa mudar a história. Que o Espírito Santo possa transformar, Senhor, a realidade dessa vida. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vossas vidas, irmãos. Vamos entrar na palavra. 2 Crônicas, o capítulo é o de número 26. Nós vamos ler a partir do verso de número 3, tá bom? Então vamos lá. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês nessa introdução. Não existe idade para Deus, o que existe é maturidade. Vou falar de novo para você entender. Deus não está preocupado quantos anos a pessoa tem. Deus está preocupado se ela tem maturidade para assumir algo ou não. Todo chamado de Deus, ele começa a dar indícios a partir do momento que a pessoa começa a apresentar maturidade para exercer aquele cargo. Volto a dizer aqui, já falei uma vez, Jesus com 12 anos, ele tinha capacidade de ensinar mestres e fariseus, ensinar os escribas, os doutores da lei. Mas ele não tinha maturidade estrutural para aguentar o peso e o fardo de um ministério. É por isso que ele só vai exercer o ministério aos 30. Então, Deus não olha para a idade, ele olha para a maturidade. É por isso que tem gente que tem 40 anos que não viveu o chamado ainda, não tem maturidade e estrutura para aguentar. E é por isso que tem gente que tem 20 anos e já está vivendo o chamado de Deus. É porque tem maturidade e estrutura. Só que eu tenho uma notícia boa para você. Maturidade e estrutura se conquista na busca com Deus. Porque quanto mais você busca a Deus, mais Deus implanta em você a estrutura que você precisa para suportar o chamado. Quanto menos você busca a Deus, menos preparado você está para assumir o chamado. E na verdade quem está atrasando o chamado na sua vida não é Deus, é você.
Porque você precisa entender que enquanto você estiver deste jeito, neste nível de maturidade, Deus não consegue te usar, Deus não consegue aplicar sobre você a promessa que Ele tem na sua vida. É por isso que tem pessoas na terra que vão nascer, viver e morrer sem viver o chamado. Léo, significa que Deus não tinha um chamado para aquela vida? Claro que não. Deus tem um chamado para todo mundo. O problema é que essa pessoa não buscou a Deus para que Deus mudasse ela para viver o chamado. Nós só iremos viver o nosso chamado a partir do momento que estivermos dispostos a deixar com que Deus nos transforme. Porque oração não é simplesmente eu pedir a Deus aquilo que eu quero. Oração também é eu deixar Deus trabalhar em mim naquilo que Ele quer de mim. E se eu não deixar isso acontecer, eu vou ficar estagnado em um nível espiritual que vai impedir eu de alcançar o chamado que Deus tem na minha vida. É por isso que o chamado, quando você ver alguém atuando em Deus, quando você ver alguém sendo usado por Deus, aquela pessoa tem uma vida de oração, aquela pessoa tem uma vida por detrás dos bastidores, aquela pessoa foi construída e edificada por Deus nos momentos que ela buscava a Deus. É por isso que ela não para no momento de adversidade. É por isso que ela não para por conta da opinião dos outros. É por isso que ela não para por conta aí de dificuldades e de problemas alheios. É porque aquela pessoa, antes de Deus colocar ela para viver o chamado, Ele deu estrutura e capacidade para ela suportar o chamado. Então, quando eu entro aqui, quando eu vejo um rei assumindo o reinado de Jerusalém, que era na época, né, Jerusalém, Judá ali, as cidades ali que tinham o coração de Deus, eu estou olhando, estou pensando, será que Deus ia colocar alguém imaturo? Será que Deus ia colocar alguém de 16 anos para assumir um reinado do qual o povo era o povo escolhido, o povo era o povo que Deus amava, que Deus gostava? Deus não iria fazer isso. Portanto, quando Ele coloca Uzias, Ele estava olhando para a maturidade e para o sentimento de Uzias. É por isso que a Bíblia vai dizer que assim que Deus bota Uzias, a Bíblia diz: e ele fez o que era correto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera o seu pai Amazias. E aí dou continuidade. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. E aí entra aquilo que eu acabei de falar. Antes de Uzias ser levado a rei, ele buscava a Deus nos dias de Zacarias. Olha como a Bíblia vai dizer: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido das visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, antes de Uzias subir, ele já buscava a Deus na época do profeta Zacarias. Então entenda algo, Deus está abrindo aqui o teu entendimento para que você saiba que não é que Ele não tem nada na sua vida, não é que você é aquele que não foi chamado para nada, não é que você é aquele que não faz nada, não é que você é aquele que você veio na terra para ver os outros crescerem, os outros viverem as promessas e você só ficar na posição de telespectador, na posição de ficar assistindo. Não, Deus está esperando que você o busque para que da mão dele possa trabalhar em você na medida da necessidade do teu chamado. É por isso que tem pessoas que vão ficar 10, 15, 20 anos para Deus trabalhar para que depois assumam um chamado. São pessoas que têm um chamado maior, pessoas que têm um chamado gigantesco, porque Deus precisa trabalhar no coração dessa pessoa. Então, quanto mais tempo Deus precisar para te trabalhar, mais tempo vai, entre aspas, demorar para que a promessa venha. Agora, se você não busca a Deus, se você não está disposto a deixar Deus trabalhar no seu coração, não tem como você viver as promessas de Deus, porque muitas das vezes as promessas de Deus exigem renúncia. Muitas das vezes as promessas de Deus exigem que você tome um posicionamento que vai contrário àquilo que as pessoas pensam, àquilo que as pessoas acham. Muitas das vezes você vai ter que ficar contra a sua família, contra os seus filhos, para seguir a Jesus. Muitas das vezes você vai ter que ficar contra os seus amigos, você vai ter que ficar contra o seu patrão. Muitas das vezes você vai ter que se posicionar de uma forma em que fique do lado de Jesus e não do lado de pessoas e da opinião delas. Porque quem vai trabalhar no seu caráter, quem vai trabalhar na sua consciência, quem vai mostrar para você o que tem para a sua vida, o que é certo e o que é errado é Deus. E se você não decidir escolher a promessa, se você não decidir, vamos dizer assim, viver a promessa, você não decidir defender a promessa, melhor dizendo, não tem como a promessa aplicar-se na sua vida. Deus te fala aquilo que Ele te chamou para fazer, mas quem defende a promessa até ela se cumprir é você. Se você ficar do lado do inimigo, a sua promessa vai ganhar mais um inimigo para batalhar contra ela, que é você próprio.
E deixa eu te dizer uma coisa, todo mundo, se juntar o mundo inteiro, ele não é capaz de parar a tua promessa, porque você e Deus é a maioria. Mas se você se render e se entregar ao seu inimigo, Deus não pode fazer nada, porque Deus não pode fazer nada que você não queira. Então tem muita gente que não vive promessa, porque não está disposto a deixar Deus trabalhar. Vou continuar. A Bíblia vai dizer, porque saiu e guerreou contra os filisteus, está falando de Uzias, tá? E quebrou o muro de Gate e o muro de Jabiné e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Repara que Deus estava com Uzias, porque durante todo o momento ele ainda estava com Deus. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, era de 2.600, e debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Repara que a Bíblia está o tempo todo exaltando aquilo que Uzias conseguiu debaixo de um reinado que as mãos de Deus eram com ele. Então, enquanto as mãos de Deus foi com Uzias, ele cresceu, ele prosperou na parte da agricultura, ele prosperou na parte das finanças, ele prosperou na parte de guerra. Ele prosperava em tudo, vamos dizer assim, que ele operava, em tudo que ele punha a mão. E a Bíblia vai dizer que Uzias preparou um exército com escudos, lanças, capacetes. Fez também em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos campos para atirarem flechas e grandes pedras. Aqui alguns teólogos vão até dizer que aqui foi a primeira, vamos dizer assim, o protótipo de uma catapulta, que iria vir somente depois de 300 anos. Acho que é isso mesmo, 300 anos do reinado de Uzias. Então, quando você começa a ver que você está debaixo do chamado, as coisas começam a acontecer de uma forma natural. Uzias começou a crescer, Uzias começou a reinar, Uzias começou a ter sabedoria de guerra, porque Deus estava com ele. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você começar a buscar Deus, Ele revelar para você o seu chamado, enquanto você estiver seguindo debaixo da direção do seu chamado, enquanto você estiver seguindo aquilo que Deus mandou você fazer, não se preocupe com aquilo que vai aparecer no teu caminho como problemas e adversidades, porque se você está debaixo da mão de Deus, Ele se responsabiliza em te dar vamos dizer assim, a capacitação, a sabedoria para resolver o problema. O problema é quando você foge da mão de Deus. O problema é quando você sai debaixo do teu chamado, e a gente já vai chegar nesse ponto. Então, se você estiver vivendo debaixo do teu chamado, se foi Deus que te chamou para fazer isso, ei, não fica preocupado com a necessidade que você está passando. Se foi Deus que te chamou para fazer isso, não fica preocupado porque a sua esposa ou seu marido não está te entendendo. Se foi Deus que te chamou para fazer isso, não fica preocupado o porquê de tanta guerra, o porquê de tanta luta. O porquê de é só você falar que você vai fazer as coisas para Deus, você fica doente, a tua resistência cai, a tua saúde vira uma porcaria, vamos dizer assim. Ei, se foi Deus que te chamou para fazer isso, não se preocupe com o levantar dos inimigos. Não se preocupe se no teu trabalho levantarão pessoas contra a sua vida. Não se preocupe se o seu patrão te ameaçar e mandar você embora se você continuar falando de Jesus lá dentro. Porque se você estiver debaixo da direção de Deus, o próprio Deus vai se responsabilizar em te dar a vitória nesse problema. O próprio Deus, a Bíblia vai dizer que aquele que Ele levanta, Ele justifica. Se Deus quer que você fique aí, Ele vai dar um jeito de converter essa pessoa. Se Deus quer que se esse relacionamento for de Deus, Ele vai dar um jeito de fazer essa pessoa seguir a você. Se isso que você está vivendo é o teu chamado, Deus vai dar um jeito de começar a fazer uma limpa na situação adversa. Léo, e se Deus não tirar? E se Deus não entrar? E se Deus não fazer? Então você tem duas hipóteses. Ou você não está debaixo do teu chamado,
Ou Deus está te dando um livramento porque Ele tem algo maior e melhor para você. Vou falar de novo. Todas as adversidades que se levantam no teu chamado, você tem duas hipóteses. Se você realmente estiver debaixo do chamado, ou Deus está te dando livramento ao te tirar daí, ou ao afastar essa pessoa de você, porque Ele não quer mais ela perto de você, ou Deus vai se responsabilizar em resolver o teu problema. Agora, se você estiver vivendo debaixo de um chamado diferente do seu, não espere as mãos de Deus agirem debaixo de uma desobediência. Vou falar de novo. A mão de Deus só age debaixo de uma desobediência para te puxar pela orelha e te colocar no caminho novamente. Mão de Deus debaixo de desobediência não é crescimento, é repreendimento. Vou falar de novo. Mão de Deus embaixo daqueles que não estão vivendo o chamado, Deus não está crescendo. Quando você ver as mãos de Deus, se você estiver debaixo daquilo que Ele não mandou você fazer, você não vai ver as mãos de Deus aparecer para te engrandecer, mas para te repreender e para tentar te trazer para o caminho de novo. Ei, se Deus chamou você para pregar, não é para cantar, a não ser que você tenha um ministério de louvor também. Se Deus chamou você para reger o culto das irmãs, se Deus chamou você para ser regente do círculo de oração, é para você reger o círculo de oração, não é para você fazer outra coisa. Se Deus chamou você para ser empresário ou empresária, é para você ser empresário ou empresária. Porque se você tentar trabalhar para os outros, não vai dar certo. Até quando você não vai se atinar para isso? Léo, como que eu sei o que Deus me chamou para fazer? Volta no início da live, eu falei, você precisa buscar a Deus, porque Ele vai colocar no teu coração aquilo que Ele te chamou para fazer na terra. Enquanto você tentar seguir algo diferente do que Ele chamou, você vai quebrar a cabeça, você vai perder tempo e dinheiro. Porque a gente não perde só tempo, a gente investe nas coisas que não deu certo, perde dinheiro também. E entenda uma coisa, você só vai ver as mãos de Deus entrando na sua vida para gerar crescimento, se você estiver debaixo da vontade absoluta e não da vontade permissiva. Vontade permissiva é Deus permitindo, mas não concordando com aquilo, porque Ele não pode interferir no teu livre-arbítrio, mas Ele não concorda. Deus pode até te entender, mas não concorda. Deus não quer que você viva debaixo da vontade permissiva. Se as mãos de Deus chegarem na vontade permissiva, é para te puxar para a orelha e te colocar na vontade absoluta de novo. Tem gente que está me ouvindo essa manhã que Deus já mandou fazer uma coisa e está quebrando a cabeça em outra. Vai perder tempo e vai perder dinheiro. Principalmente se for área financeira. Ei, repara que enquanto Uzias estava debaixo do chamado dele, as mãos de Deus estavam causando aceleração. As mãos de Deus estavam causando ascensão. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Estou lendo. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ei, Deus deu tanta grandeza para Uzias. Deus deu tanta grandeza para Uzias que o coração dele se corrompeu. Engraçado que quando ele tinha 16 anos, o coração dele era fiel a Deus, porque a Bíblia vai dizer que naquela época ele buscava. Agora ele estava tão preocupado com a guerra, ele estava tão preocupado com as coisas que ele estava conquistando, ele estava tão preocupado em manter um exército forte, ele estava tão preocupado em, vamos dizer assim, crescer Jerusalém, ele estava tão preocupado em edificar a cidade, ele estava tão preocupado nas riquezas dele, ele estava tão preocupado nas coisas mundanas, que ele esqueceu de buscar a Deus, porque a Bíblia não vai dizer que ele continuou buscando, a Bíblia vai dizer que ele buscou até o chamado, até o reinado, depois ele parou. Esse é o mal de muita gente, acha que porque Deus fez, eu tenho que parar de buscar. Ei, é mais fácil você tropeçar no alto do que embaixo, pelo amor de Deus. Quanto mais alto você subir, maior é a tua queda. Uzias buscava a Deus antes de assumir o chamado de rei. Só que a Bíblia não vai dizer que ele continuou buscando depois do reinado. E o problema é que sempre que a gente se afasta de Deus, o mundo começa a ganhar espaço e força dentro de nós. Uzias deixou de buscar a Deus para se preocupar com o reinado. Tá certo que ele era rei, só que ele não poderia ter parado de buscar a Cristo. Ei, depois que Deus te dá a promessa, não é para você parar de buscar Ele, viu? Depois que Deus pagar essa conta que está atrasada, não é para você parar de clamar igual você está clamando.
Depois que Deus resolveu o teu problema, não é para você parar de fazer o que você está fazendo, porque muita gente só busca Deus na adversidade, muita gente só olha para Deus quando está com uma situação difícil, muita gente só vai para Deus quando já não sabe mais o que fazer, quando ela já tentou fazer de tudo e não deu certo, aí ela busca Deus. E muita gente fala bem da mulher do fluxo de sangue, mas antes dela tocar em Jesus, a Bíblia diz que ela já tinha gastado dinheiro com tudo que ela tinha direito, e ninguém deu jeito no caso dela. Por que ela buscou Jesus só depois que ela tentou de fazer de tudo quanto é forma da mão dela? Porque ela não via saída mais. Tem muita gente buscando Jesus porque já não vê saída no problema. Se tivesse buscado desde o começo, nem no problema tinha entrado. E o problema de muita gente é buscar a Deus por barganha, e depois que Deus resolve o teu problema, você para. É por isso que Deus gosta de te colocar na prova. É por isso que Deus gosta de te manter sempre em situação difícil. Porque na situação difícil você busca, você jejua, você lê Bíblia. Aí é só Deus te dar um momento de conforto que você para com tudo. Ei, o rei Uzias caiu depois que ele já era grande. Depois que ele tinha se esquecido de Deus e se preocupado com as coisas que ele tinha que governar. Tudo bem que era o chamado dele, mas o chamado no público não troca a intimidade no secreto. Vou falar de novo. Vou fazer uma frase com essa frase hoje. O chamado no público não pode trocar a tua intimidade do secreto. Não é porque você vive hoje algo em Deus que as pessoas reconhecem que você tem que parar de orar, que você tem que parar de buscar. O teu secreto é mais valioso do que aquilo que Deus pode te colocar no público. Porque quando o secreto morre, o público vai morrer também. Ei, o secreto de Uzias tinha morrido. Foi só questão de tempo para o público dele morrer. Porque ele começou a fazer o que era desagradável aos olhos de Deus. Ele achou que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele perdeu o temor. Ei, só tem temor de Deus quem passa tempo com Ele, quem sabe quem Jesus é. Não adianta você achar que as pessoas aí fora vão ter temor. Não adianta você achar que as pessoas aí fora vão respeitar a Deus. Elas podem ouvir falar de Jesus, mas não conhecem Ele verdadeiramente. Só é criado o temor de Deus em você a partir do momento que você passa tempo com o Espírito Santo. É por isso que muita gente peca e não está nem aí, faz de novo logo em seguida. Não tem temor, não tem respeito. A pessoa acaba de sair da igreja e vai fazer um negócio errado. A pessoa acaba de sair da igreja, vai para uma festa, vai se prostituir, vai encher a cara, vai se embriagar. A pessoa acaba de cultuar a Deus, vai fazer algo errado porque não tem temor. Conhece a Jesus de ouvir falar, conhece pelo nome, mas nunca passou tempo com Ele. Não deixou o Espírito Santo gerar temor, gerar respeito, gerar admiração. Uzias tinha perdido o temor. Aí ele vai entrar, meu Deus, ele vai achar que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele vai entrar dentro do templo sagrado e queimar incenso. Isso era função somente de sacerdote. Somente poderia entrar dentro do templo e queimar incenso na presença do Senhor, sacerdote. Era um cargo designado ao sacerdócio. Uzias não era sacerdote, Uzias era rei. Ele cresceu tanto que a cabeça dele se corrompeu e ele achou que ele poderia fazer o que ele quer. Ei, você não pode fazer o que você quer, você tem que fazer o que está debaixo da vontade absoluta de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. A Bíblia vai dizer assim, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: ai de ti, Uzias, porque não cabe a você queimar o incenso perante o Senhor, mas somente aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para honrar a parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se, pois, ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, na frente dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todo o sacerdote, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram para fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor tinha ferido ele com lepra. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão seu filho tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. E deixa eu te dizer uma coisa,
O chamado de Uzias era ser rei, não sacerdote. Só que como rei ele cresceu tanto. Como rei ele parou de buscar Jesus no meio do crescimento. Parou de buscar a Deus. A Bíblia vai dizer que ele não tinha mais intimidade. A Bíblia não fala mais nada de Uzias buscando a Cristo, ele perde o temor. Quando a gente perde o temor, a gente acha que por aquilo que a gente tem, a gente pode fazer aquilo que a gente quer. Vou falar de novo. Por aquilo que você tem, você não pode fazer aquilo que você quer. O que dita aquilo que... Presta atenção. O que dita aquilo que você pode fazer é aquilo que você é e não aquilo que você tem. Somente o sacerdote podia queimar incenso. É por isso que eles só podiam fazer se você fosse sacerdote. Uzias entra no templo como rei para queimar incenso. E ele vai ser reprovado por Deus, porque havia uma regra que Deus tinha instituído, que somente sacerdote purificado que poderia queimar incenso diante do altar de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, e eu vou fechar a palavra. O sacerdote tinha uma vestimenta específica que ele entrava no templo. O rei usava outro tipo de vestimenta. Léo, você veio falar de roupa? Não, eu vim te falar de mundo espiritual. Porque o templo envolve mundo espiritual. Você tem 5 sentidos físicos, mas você também tem 5 sentidos espirituais. Do mesmo jeito que você tem a visão física, você também tem a visão espiritual. Do mesmo jeito que você tem a audição física, você também tem a audição espiritual. E assim sucessivamente, o olfato, o paladar e o tato. Quando o sacerdote entrava no templo, presta atenção no que eu vou te ensinar. Quando o sacerdote entrava no templo, ele se deparava com 3 coisas. O que eram essas 3 coisas? Havia ali a mesa com os pães da proposição, melhor dizendo. Havia ali os pães com a mesa da proposição, com os pães da proposição. Logo atrás havia o candelabro com 7 velas, significando os 7 Espíritos de Deus, que está em Isaías 11:2. E do lado direito havia o incensário. Foi aí no incensário que Uzias pegou para começar a queimar diante do altar. Então vamos lá. Quando ele entrava no templo, existia uma mesa com os pães da proposição. Existia um candelabro, ou seja, falar o português de hoje, são velas, lamparinas que estavam acesas. E tinha também o altar de incenso. Então vamos entender onde eu quero chegar. O mundo espiritual não compactua com um chamado diferente do seu. É por isso que o mundo espiritual está indo contra a sua vida até hoje. É por isso que você precisa entender que o mundo espiritual só vai estar a favor do teu crescimento no ministério, só vai estar a favor do teu crescimento na promessa, se você estiver debaixo daquilo que você foi chamado para fazer. Agora vou trazer para a palavra, você vai entender. Quando o rei Uzias entrou no templo, ele entrou com a roupa de rei. E a única coisa que ele tinha lá no templo, que ele poderia fazer era, primeiro, a mesa com os pães da proposição, supria a necessidade do mundo espiritual do paladar, porque pão fala de alimento. As velas do incensário supriam a necessidade da visão espiritual, porque vela fala de luz, visão. Estou trazendo aplicação, a revelação da palavra. E também tinha um incensário que fala de cheiro, porque incenso queima cheiro, queima ali o incensário, então sai fumaça, ou seja, cheiro. Então quando o rei Uzias entra no templo, lembra que eu falei que existiam 5 sentidos espirituais. O primeiro sentido espiritual, que é a visão, ele até consegue resolver por conta do incensário que ali estava. O segundo sentido espiritual, que eu disse, é o olfato, ele até consegue resolver por conta do incensário. A visão por conta das velas, do candelabro. O terceiro sentido espiritual, que é o paladar, ele também consegue resolver por conta da mesa com os pães da proposição. Porém ficam faltando 2 sentidos. Fica faltando a audição e também fica faltando o tato. Por isso que sempre que você entrar na presença de Deus, melhor dizendo, sempre que você fugir do teu chamado para viver outra coisa, vai faltar atributo, vai faltar ferramenta. Porque as ferramentas que Deus colocou sobre você são específicas para você viver exatamente o teu chamado. Se você quiser fugir dele, vai faltar atributos e ferramentas. Você não vai conseguir desempenhar isso de uma forma perfeita.
ou de uma forma caminhando para o excelente, vamos dizer assim, perfeito somente Deus, mas de uma forma excelente, com espírito de excelência. Léo, e o sacerdote? O sacerdote que Deus designou, ele tinha uma vestimenta específica. Ele tinha ali o colete sacerdotal. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui agora já. Léo, por que você precisa me explicar isso? Para você entender. Vamos lá? Vou explicar isso para você entender. Olha só. Vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui era a vestimenta de um sacerdote. Esse sacerdote já está com o altar de incenso na mão. O altar de incenso, perdão, o incensário. Repara que ele tinha características, era uma roupa totalmente diferente de uma roupa de um rei. Totalmente diferente. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Bem aqui, ó, aonde eu vou passar o meu dedo, na orla da vestimenta do sacerdote, se você puder ler aqui comigo, está escrito sinos de ouro. Somente isso que eu quero que você entenda. Aqui na vestimenta do sacerdote está escrito sinos de ouro. Haviam sinos nas vestimentas. Somente isso. E a gente já vai voltar para a palavra. Quando o sacerdote entrava no templo, ele também se deparava com as mesmas coisas que o rei Uzias. Então ele via a mesa com os pães da proposição. Ele via o candelabro com as 7 velas. E ele via o incensário. Você viu que ele estava na mão o incensário ali para poder queimar o incenso. Então o sacerdote, assim como o rei Uzias, ele também conseguia sanar 3 dos sentidos espirituais. Então, primeiro, a vela ou candelabro sanava a visão. Depois, o incensário sanava o olfato. E a mesa com os pães da proposição sanava o paladar. Léo, ainda está faltando 2. Aí entra a roupa do sacerdote. Porque Deus vai colocar em você a roupa do teu chamado. É por isso que se você entrar com a tua roupa em um chamado diferente do teu, não vai ter jeito. Não vai dar certo. Porque enquanto ele queimava o incensário, ele andava dentro do templo. Enquanto ele andava, os sinos balançavam. E na medida que os sinos iam balançando, ia saindo o som daqueles sinos. Estava também sanando o 4º sentido, que era a audição. No caso de Uzias, não tinha sino na vestimenta dele, porque faltou ferramenta para viver aquilo que Deus não chamou ele para fazer. Você se perde quando você para de buscar a Deus, foi o que aconteceu com o rei Uzias. Ele se perdeu no chamado dele e achou que ele poderia viver qualquer tipo de chamado. Não, você precisa viver aquilo que está específico para você. Quando o sacerdote começava a andar dentro do altar, dentro do templo, e balançar o incensário, as vestes dele também se moviam e os sinos faziam barulho. Então agora a gente tem 4 sentidos sanados. A gente tem, primeiro, visão, depois audição, depois olfato e paladar. A audição agora com os sinos. Léo, está faltando o tato. Deixa eu te falar uma coisa. Depois que você estiver dentro do teu chamado, depois que você fazer tudo que cabe a você fazer, a fumaça do incensário, ela subia. Porque a Bíblia vai dizer que a fumaça subia com odor agradável às narinas do Senhor. Quando a fumaça subia, a glória descia. E o tato nada mais do que a capacidade de sentir a presença de Deus. É por isso que o rei Uzias, ao queimar incenso desagradável aos olhos de Deus, em vez da fumaça subir e a glória descer, como ele está fora do chamado dele, a fumaça não subiu. Ou melhor, a fumaça até subiu, só como prova reprovável de Deus. Em vez de descer a glória, desce uma lepra. Porque todo mundo que foge do chamado fica doente, fica leproso. Não é doente de ter doença, é doente muitas vezes psicologicamente falando. É pessoas que têm depressão, é pessoas que não sabem o que vai fazer da vida. É pessoas que estão desanimadas, é pessoas que estão angustiadas. É lepra, que são doenças que muitas das vezes a pessoa não sabe como sair disso.
A pessoa está infeliz no que ela está vivendo porque não está vivendo debaixo do chamado. Ei, quando você viver debaixo do chamado, a glória, a fumaça vai subir, a glória vai descer. E se eu estiver fora, se você estiver fora, a mesma fumaça pode até subir, mas o que desce é lepra, o que desce assim, é frustração, o que desce é angústia, o que desce é desânimo, porque você sempre vai se frustrar, porque você nunca vai conseguir fazer aquilo que você quer fazer, porque você não está vivendo o seu chamado. Quer viver o chamado dos outros, Uzias? Vai ficar frustrado. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E a gente vai ler o Salmo de número 91, para eu poder despedir os irmãos. Ei, o rei Uzias se perdeu porque ele parou de buscar a Deus. Quando Deus te dá o que você está pedindo, não pare de buscar a Deus. Quando Deus te dá o que você está pedindo, não pare de buscá-lo, busque mais incessantemente ainda. Porque Deus não está nem aí para aquilo que você pede. Deus quer saber se você vai continuar buscando depois que você receber. Se a Bíblia fala que nada é impossível para Deus, você acha que Deus está preocupado com o que você está pedindo? Se nada é impossível para Ele pode resolver o teu problema da noite para o dia, num estalar de dedos. Léo, por que Ele não resolve? Porque se Ele resolver agora, além de você parar de buscar Ele, você vai se perder como se perdeu Uzias. O problema não é só parar de buscar Deus, o problema é se perder. Só que uma coisa gera outra. Parar de buscar a Deus gera consequência de perdido, porque o temor vai embora. E o Espírito Santo que causava em você o sentimento e a inclinação para o teu chamado, diminui a influência em você para que o mundo comece a te influenciar. É por isso que muitas pessoas pararam de servir a Deus, porque ouviram a voz de pessoas que se diziam amigos ou amigas. E começou a fazer aquilo que o mundo queria que você fizesse. Ei, acorda, faz aquilo que o Espírito Santo te mandou e não aquilo que as pessoas estão falando para você fazer. Vai ver o que Deus quer que você faça, não o que os outros estão falando. Está se perdendo, Uzias. Vou ler o Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas me confiarás. A sua verdade será o meu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrar-o-ei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pessoas queridas do meu coração, amanhã às 6 da manhã estarei por aqui. Talvez domingo, talvez, eu vou avisar vocês, eu faço uma live no período da tarde, tá bom? Ali por volta das 3 horas da tarde. Ou no sábado à tarde, estou vendo ainda para falar para vocês. Eu queria fazer pelo menos uma vez por semana uma live de adoração. Essas aqui são lives de oração e palavra, mas eu quero fazer uma live de adoração, assim como a gente fez a última agora no Dia das Mães, para que a gente passe aí bastante tempo na presença de Deus, 1 hora, 2 horas, o que Deus mandar a gente vai fazer, tá? Ficar ali adorando, louvando, cultuando a Deus. Na última live a nossa irmã Ana aí deu um testemunho que ela foi curada. Na outra que a gente fez, a gente também teve 2 testemunhos de cura, testemunho de libertação, pessoas vomitaram, foi muito forte mesmo o que Deus fez. Então eu estou aí no meu coração para fazer essa live de adoração pelo menos uma vez por semana, tá bom? Então vamos lá, vou orar para vocês poderem ir.
Pai, é no nome de Jesus que eu quero agradecer cada pessoa que ficou até esse momento na live. Quero orar ao Senhor que essa palavra possa adentrar aos corações deles. Eu quero orar, Senhor, para que essas pessoas continuem te buscando e aceitando que as tuas mãos mostrem para eles aquilo que o Senhor tem na vida deles, e que eles não venham a fugir, que eles não venham a se desviar, que eles não venham a perder o temor do Senhor e tentar fazer algo que eles não forem chamados, como fez o rei Uzias, porque se assim fizerem, faltará atributos, faltará ferramentas, e muitas das vezes o que eles vão esperar vai vir de forma contrária e eles vão acabar se frustrando. Por isso eu oro para que essa palavra possa entrar dentro dos corações. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa levá-los, Senhor, em segurança até o trabalho e trazê-los também em segurança. Eu oro para que o Teu Espírito Santo possa acompanhá-los, que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor deles, em cada canto, Senhor, da vida deles, em cima, embaixo, na direita, na esquerda, na diagonal, porque não importa de onde vem a seta, não importa de onde vem, Senhor, a tentativa do diabo de parar essa pessoa, o que importa é que aquele que nos protege é maior do que aquele que está no mundo. Pai, a Tua palavra vai dizer que há caminhos que parecem bom ao coração do homem, mas que no final levam à morte. Nós oramos para que o Senhor nos afaste desses caminhos. A palavra vai dizer que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Nós queremos a resposta certa da Tua boca. Pai, a própria palavra vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoies no teu próprio entendimento, porque o entendimento do homem é enganoso. Portanto, nós oramos para que nós possamos confiar em Ti. Nós reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos, para que o Senhor endireite as nossas veredas. Pai, nós oramos consagrando os nossos pensamentos para que os nossos planos e projetos sejam bem sucedidos no dia de hoje. E nós oramos, Senhor, para que todo esse dia seja consagrado e glorificado ao Senhor, e que tudo que aconteça esteja debaixo da Tua graça e da Tua presença, pelo poder e pela autoridade que existe no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Amanhã às 6 da manhã estou por aqui. Vão orando aí para que Deus dê graça aí para que a gente possa fazer essa live uma vez por semana, essa live de adoração, ou sábado ou domingo, vou pensar ainda, mas que Deus possa trabalhar assim no meu coração para que a gente consiga fazer. Amém? Deus abençoe, fica na paz do Senhor, até amanhã às 6 da manhã. Fui!